E eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a falar exatamente da palavra, eu estava relendo os 25 conselhos que Jesus deu para a irmã Faustina. 25. Não trouxe os 25, não. Trouxe um. O primeiro conselho que ele deu a ela. Para que, se a gente pudesse, a gente tivesse esse conselho que ele deu como meta para a nossa vida. Para que a gente pudesse experimentar isso que ele disse a ela, porque é belíssimo. Ele falou assim: nunca confie em si mesmo. Entregue tudo ao meu coração. Confie só em mim. Então, preste atenção para poder viver essa sugestão de Jesus, esse convite dele. Não confie em si mesmo. Então, esse ano nós estamos começando. O que você traz no seu coração hoje, seus desejos, seus sonhos, tudo que você deseja. Não confie na sua capacidade de realizar nada. Entrega tudo hoje no coração mais doce que existe nesse mundo, que é o dele. A sugestão é dele mesmo. Aproveitem isso, para que vocês possam ter uma outra relação com Deus, uma relação com Deus vivo. Façam isso, acho que vocês irão ganhar muito de poder experimentar isso. Depois eu vou trazendo outras sugestões que ele deu 25. Se alguém tem o livro da irmã Faustina, pode ler, está lá. Né? No diário da irmã Faustina tem as 25 sugestões que o Senhor deu a ela. Falei: Jesus, você não falou diretamente para mim, não, mas eu vou pegar para mim e vou levar para muita gente, para a gente poder aproveitar, não é? Porque falou para ela, falou para nós, não é? Não confie em você, apenas em mim. Bem, hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo, que vocês já ouviram. E já ouviram outras vezes. Mas nós vamos falar nele um pouco de novo. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, está em Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Todos nós aqui, que fizemos opção por Jesus, todos nós, somos convocados para viver em tempo real, atual, exatamente o compromisso com o ser seguidor de Jesus. É um compromisso para poder viver as nossas relações de uma forma muito mais humanizada, para que a gente possa levar ao mundo uma esperança, para que a gente possa levar ao mundo uma fé viva. Hoje nós somos chamados a viver, a viver exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se colocam como meus discípulos, vocês serão. Não, vocês sois. Vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus nos convoca para viver hoje, aqui e agora, atualizar exatamente o nosso ser cristão, ele não fala, se vocês perceberem, ele não fala, vós sereis, ele fala, vós sois. Porque sois é o caminho do seguidor. Nós somos, mas é claro que nós não somos o sal, nós não somos a luz. Quem é Jesus? Já, na verdade, Jesus não está fazendo uma entrega de um trabalho, ele está fazendo uma proposta. Se nós somos os seguidores dele, se nós assumimos que cremos em Jesus, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Na verdade, o que Jesus deseja é que a gente possa deixar transparecer esse Deus que habita em nós. Cada um de nós, a igreja, cada um de nós, o Senhor Jesus veio habitar. Ele veio fazer templo dentro de nós, nós que andamos esquecendo disso. E para que a gente possa ser, dentre ele, o irmão mediador, como eu preciso permitir que o Senhor transpareça em mim, na bondade e no amor. Mas nós precisamos diminuir essa espessura nossa, da nossa natureza, que é muito egoísta, que é muito corrompida.
Nós precisamos de melhorar isso para que Deus se revele através de nós. Até chegar naquilo que São Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então nós temos uma caminhada nisso. Uma caminhada. Quando ele fala é porque é uma proposta de sermos seguidores. Há um teólogo ortodoxo, lá de São Petersburgo, que o livro dele escrito chamou O Louco Amor de Deus. Mas é um livro que ele faz uma crítica absolutamente correta a nós cristãos. E ele diz que nós cristãos perdemos o sentido da nossa missão. E que a nossa fé, ela perdeu a capacidade de fermento. Porque a nossa fé não mobiliza mais. E ele diz que, na verdade, dentro da igreja, que somos nós, falta santidade. Falta o contato com o Pai de Jesus, o Deus vivo. Que faltam santos que mostrem ao mundo a loucura de ter encarnado o amor real de Deus. E que nós abandonamos tudo isso. Que nós não vivemos mais na nossa fé, que ele fala, vocês pegaram o evangelho de Jesus e neutralizaram ele. Vocês pegaram e colocaram ele de uma forma que ele não incomoda. E vocês vivem um cristianismo absolutamente acomodado. Absolutamente que não os incomoda. E aí vem um outro teólogo e diz para nós, eu não sei como, mas vocês cristãos conseguiram assentar na cruz de uma forma muito cômoda. Mas isso disse com verdade e com propriedade. E ele diz de novo, se vocês, que são igreja, não é? Nós igreja, se em vocês não brilha a luz de Deus, se não brilha Jesus, então vocês fazem qual diferença em relação ao mundo? Nenhuma. Então a igreja passa a ser um espelho fiel do que é o mundo, e o mundo passa a ser carne da igreja. Isso é grave. Porque somos nós mesmos que não estamos dando o testemunho real. Será que a nossa fé já não contagia mais? Será que a nossa fé está morna? Será que esquecemos quando a gente assume o cristianismo não é doutrina, é uma vida encarnada, é Jesus vivo. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Então por que não damos conta de testemunhar? Porque vivemos uma vida morna. Há um outro teólogo norte-americano que diz que o homem ocidental, ele comprou a prosperidade e perdeu a alma. Então que ele ganhou os bens materiais em detrimento da perda, do empobrecimento de todos os elementos vitais. E o que a gente encontra é tédio, aborrecimento e falta de sentido na vida. Alguma diferença do que vocês estão vendo pelo mundo? Não. Por quê? Porque nós perdemos. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês, de verdade, já conversaram com Deus Pai? 1, 2. Já chamaram por Ele, já sentiram que Ele é Pai, seu Pai. Já se curvaram diante dEle. Já levantaram todos os dias de manhã. E eu digo isso a cada manhã. Lembrar que tem um Pai e por isso a gente pede, bença, Pai. Me abençoe. Posso dizer a Ele, sua bênção, permissão para começar o dia, conforme a vossa vontade. E na hora de dormir, eu digo a Ele, bença, Pai. Eu queria pedir permissão para ir dormir, se o senhor não estiver precisando mais de mim. Eu queria descansar. Se o senhor não estiver precisando de mais alguma coisa, eu queria poder descansar. A sua bênção. Porque eu vim te agradecer pelo que eu vi que o Senhor fez. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque o que eu não vi, com certeza, é muito mais do que eu consegui enxergar. Mas só estou viva até agora porque o Senhor cuidou muito bem. Mas muito bem. Então lembrar dessa relação com esse Deus vivo. O cristão, ele tem que ser alguém que tem que ter uma fé que contagia. Tem que ser uma fé que anima. Então hoje é um desafio da igreja entender que a fé significa boa notícia. E eu fico pensando, será que nós somos boa notícia para alguém? Nós temos que nos perguntar isso. Eu sou uma boa notícia para alguém? Será que nós conseguimos colocar nesse mundo que está tão diferente? Será que a gente está conseguindo colocar esperança nesse mundo, num povo tão desesperançado? Será que nós conseguimos colocar alguma coisa que possa curar, libertar, tantas situações de morte que nós estamos vendo?
Será que nós estamos trazendo algo diferente? Será que nós vivemos alguma coisa que possa trazer luz no meio de tanta escuridão? Como é que é quando as pessoas te veem? Nós precisamos de prestar atenção nisso. Porque Jesus falou, permaneçam comigo, porque senão eu sou o sal, né? Ou entender que viver o Evangelho, coloca um sabor na sua vida e uma graça que você não consegue descrever. É completamente diferente, é só quem vive que fala. Que coisa diferente é poder viver o Evangelho. Porque é diferente viver. É o Senhor que coloca isso de uma forma tão misteriosa em nós, que é diferente. Então a gente precisa repensar como é que é o nosso compromisso em revelar ao mundo a fé que você tem. Não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos. Precisamos ter coragem de assumir, de ter coragem de olhar para nós mesmos. E São João da Cruz, ele tem umas análises pesadas assim para nós sobre ser sal e sobre ser luz. Grande místico, doutor da igreja, né? São João da Cruz. Ele fala que o sal fica aparentemente parecendo que é sal, quando a gente vai se tornando insonso. Porque você olha para a substância, ela parece sal, ela é branca, mas há muito ela já não serve para mais nada. Porque na verdade nós já esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, porque Ele faz pelo amor e pela ação do Espírito em nós. Se a gente lembrar a carta aos Hebreus, ela diz assim, que Deus Pai, por causa de Jesus, nos torne aptos para fazer o bem. Porque sem a ação de Deus em nós, não somos capazes de fazer nada. Mas nós temos que tomar essa consciência e pedir a Ele, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu preciso fazer. Que a vossa graça me preceda. Porque se a graça de Deus não nos preceder, nós não sabemos nem reconhecer o que nós temos que fazer naquele momento. Nós precisamos de ter uma relação íntima com Deus. Precisamos que o cristão, quando ele vive essa intimidade com Deus, ele tenha uma alegria. Mas é porque, às vezes, Jesus chamou atenção, não é? Que, quando ele diz assim, que a gente acende uma lâmpada, mas não é para colocar no candeeiro. E muitas vezes, nós como pessoa humana, nós temos uma tendência de querer ser melhor do que os outros. Né? Então a gente acha que é muito bacana. Muito. Então a gente, em vez de ser a luz, quer ser o candeeiro. Quer ficar lá no alto. Quer subir. Por quê? Porque agrada demais para o ego falar assim, nó, você é luz. Nó, você é sal. Ó, mas o ego fica inflado. Porque ele adora ser aplaudido, adora ser reconhecido, adora que todo mundo aplauda, fala, nó, que pessoa bacana. É nada, quem faz tudo em nós é o Senhor e ponto. E somente. Mas os psicólogos dizem que a gente gosta de mostrar que a gente é mais perfeito, que na verdade não somos em nada. É para se prevenir, vai que você é melhor do que eu já estou melhor, entendeu? Então eu já estou na defesa. Mas por tudo, por uma insegurança, somos o quê? Somos nada. Quem faz toda a obra em nós é o Senhor. Então, quando Jesus nos pede isso para ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque para a questão do orgulho, para a questão da vaidade. Porque entender aquilo que São João da Cruz diz. Vocês não entenderam que é o Senhor que faz. E ele diz, às vezes vocês só fazem muito barulho. Muito barulho. Falam demais, barulho demais. Porque vocês não conseguem ter coerência com a fé de vocês. E as obras não correspondem com a vida, com a fé que vocês falam que têm. Então vocês se justificam, levantando o dedo para o outro e falando, eu faço assim, mas você viu fulano que saiu da igreja? Você não tem que se justificar mostrando o erro do outro. É melhor a gente assumir diante de Deus a nossa mediocridade. Assumir diante de Deus que não somos capazes de viver o Evangelho. Porque se a gente assumir a nossa miséria, o Senhor ainda poderá fazer alguma coisa por nós. Mas se a gente achar que é bacana, o Senhor não pode. Porque é um desafio viver isso. E São João da Cruz fala, você faz muito barulho, mas me mostre de verdade quais são as suas obras. Quais são verdadeiramente as suas obras. E aquilo que Jesus fala no final, ele fala que brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e louvem ao Pai. E fala, aonde estão verdadeiramente as suas obras? Ele fala, seria melhor que se vocês
ficassem diante de Deus em oração. Gastassem mais tempo diante de Deus. Vocês agradariam mais a Deus e que talvez causariam menos dano. Isso é São João da Cruz. É para a gente repensar. O evangelho de hoje, ele é um evangelho para nos sacudir, para nos fazer pensar. E quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais. Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então, a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase. Lembra de quando Jesus ressuscitou? Que Madalena foi ao sepulcro chorando. E ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro. Lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus. E Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também eu estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Pode que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim: ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão, morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo, e Ele disse: eis que estou convosco. Então essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem: mas até diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação. E acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala: anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente. Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém? Que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo. Qual igreja que vai comportar o número de pessoas? Não vai.
porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender, né? Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então ele fala, Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio. Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é quem nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então Deus Pai fala assim, é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro. Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. Eu vou te dar inteiro, você vai levar o tamanho daquilo que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia, que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega, às vezes, destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim. A nossa missão é essa. É fácil? Não. Porque nós temos que vencer essa batalha de ser discípulo de Jesus todos os dias. De viver verdadeiramente o Evangelho todos os dias. Para isso, eu tenho que me esvaziar. Para que Deus tome conta. Ele tem que tomar conta de mim. Então, é aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que eu esvazie de mim para que me encha de Deus. Para que eu possa revelar esse Deus ao mundo. Mas isso é um compromisso real. Nós temos que entender que viver o Evangelho é real. Eu não tenho desculpa de adiar isto. Nós cristãos temos que tomar uma atitude. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que incomodar o mundo que a gente vive, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente com o que ela faz. Ide contai. Essa é a nossa missão quando saímos de uma missa. Ide contai que existe um Deus, que é o nosso sustento, que é aquele que está do nosso lado e que por isso, diante das nossas perdas, a gente dá conta. Eu posso falar igual o Tiago de Melo, está tudo escuro, mas eu canto. Porque é fé, é certeza de que tem alguém que está comigo, mesmo que eu não veja, nada. Mesmo que eu não entenda, nada. Há uns dias atrás, lá no CTI, foi um sábado difícil, eu vivi 4 óbitos. Numa manhã, se eu não tivesse comungado, falava com Jesus, amigo, a situação não está bonita, não. E uma mãe de uma criança de 9 anos, que morreu com tumor cerebral, ela falou uma frase que me emocionou muito. Depois que eu preparei ela demais para poder entrar, porque foi uma morte que... Quer dizer, a menininha estava muito grave, mas a gente não estava esperando ela morrer subitamente, como ela fez a nossa testa, assim, parar de repente e não voltar. E eu fui buscá-la para poder dar notícia, foi aquela notícia difícil. Aí depois que ela deu conta de entrar, ela falou com ela, minha filha, Renata, sabe por que você morreu? Ela disse, porque Jesus te ama mais do que eu. É duro de ouvir isso, né? Choramos com ela, né? Jesus te ama mais do que eu, mas ama mesmo. Mas ama mesmo. Com certeza, Jesus nos ama mais do que qualquer outra pessoa ama. Mas dizer isso diante do momento da morte de um filho, não é para qualquer um, não. Né? São para aqueles que já reconheceram que Ele é o Senhor e é o Senhor. Então, testemunhar isso, viver o Evangelho da alegria, porque a gente vive na alegria da certeza dessa presença. Saber que eu tenho um Pai que, eu falo, que de quebra me deu o dono do mundo. Que tudo eu posso falar com Ele, que eu posso me lançar nos braços dEle, que eu posso, qualquer coisa que me angustia, colocar diante dEle. Tudo que eu preciso de uma orientação é com Ele. Fala, Senhor, abençoa o meu dia, o Senhor é meu Pai, orienta meu caminho, olha meu caminho, escuta o meu clamor, abre o seu ouvido e saber que Ele está atento a tudo que eu faço, isso não tem preço.
Eu não sei o que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo de uma forma que o Evangelho já não conduz mais a nossa vida. Não há tempo mais a perder. A gente brinca lá no CTI que Jesus está tocando o interfone, ninguém tem coragem de abrir a porta. Mas é porque eu acho que Ele está muito perto mesmo. A gente brinca, ó, o interfone tocando, ninguém está tendo coragem de ir lá abrir a porta. Nós precisamos de colocar o Evangelho de Jesus de verdade. É uma luta para ser vencida a cada dia. E a gente só vence na graça dEle. É na graça. É poder anunciar aos nossos irmãos, levantar os irmãos, dar coragem ao outro, mostrar o caminho, mostrar a razão da nossa fé, ter alegria nisso, mas ter compromisso. Ter a graça de Deus, o que os nossos lábios dizem, a gente ter a certeza no coração e viver. Hoje a igreja, mais do que pregadores maravilhosos, a igreja precisa de pessoas que vivam de verdade, testemunhas da fé de Deus. Porque é claro que cada um que vai anunciar Jesus tem que ter conhecimento absoluto de tudo. Claro que tem conhecimento da doutrina. Mas muito mais do que conhecimento, precisa de alguém que viva a fé no Senhor. Que viva na presença do Senhor. Porque essa pessoa poderá testemunhar que Ele é vivo e que vale a pena investir a vida nele. Que Ele é a única coisa real que nós temos na vida. Que a gente pode dizer diante de alguém, nós só nascemos, morreremos jamais. Jamais. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Como diz São Francisco, a morte não é o nosso, ela é só nossa irmã, porque é ela que nos permite abrir a porta para voltar para casa, para ver aquele que o nosso coração anseia. Então, hoje nós temos um desafio grande, revelar essa bondade, revelar que viver o Evangelho traz um novo sabor à sua vida, que você diante de Deus, pelo fato de já ter conhecido Ele, você consegue viver a solidão, você consegue viver a convivência, você vive a tristeza, você vive a alegria, a saúde, a doença, por causa dEle. Somente por causa dEle você vive tudo isso. Que trouxe um novo sabor, uma nova mudança na sua vida, viver o Evangelho do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa encontrar com Ele. Para isso. E para isso, eu vou pedir a vocês, comunguem mais, encontrem mais. Se aproximem mais do Senhor. Mas não vá comungar em pecado. Confessem. Deus Pai diz que quando a gente confessa em pecado, é como se a vela tivesse molhada. Ela não consegue acender. Ele explica de um jeito tão bonitinho. A vela está molhada, Catarina. Ela até vai, mas não pega. Mas não pega. O fogo não pega. E nós precisamos de ter esse fogo mesmo, né? Nós temos que pôr fogo na nossa casa. Temos que ter fogo no nosso trabalho. Mas é o fogo de amor. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a colocar as nossas relações com mais humanidade. Nós precisamos de aprender a levar Jesus aonde as pessoas estão precisando, quem nunca ouviu ou quem ouviu e desistiu. Nós temos que levar para essas pessoas que vale a pena. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento que ela não compreendeu bem e que a gente precisa levar de uma outra forma. Vamos pedir a Jesus a graça, né? É uma graça. De que Ele nos faça... que por nós nunca seremos, nunca daremos conta disso, de viver o Evangelho como precisa ser vivido, como o Evangelho nos exige. Mas à medida que a luz da palavra de Deus for nos iluminando, nós vamos usando a palavra para iluminar outro. À medida que a nossa vida tem um sabor, nós conseguimos colocar sabor na vida do outro. Nós vamos colocando no outro, dando para ele uma vida diferente, mostrando para ele outras coisas. Nós vamos mostrando para o outro, levando luz para o outro que está numa vida de treva mesmo. Está lá sem possibilidades, sem esperança. Pessoa que acha que a vida acabou ali, aí chega você e fala, não, tem uma última palavra. E a última palavra chama-se Jesus. Então, poder levar isso para alguém, levar um alento ao coração de alguém, dizer a essa pessoa, pode confiar, porque Ele jamais te decepcionará. Porque Ele já fez isso comigo. Então, você testemunha com a sua vida, mas não deixem de falar do Senhor. E de contar é a nossa missão.
Recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto, e eles estão desolados, desorientados, confusos do mar, né? Então, às vezes, a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar, e Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda, e Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar, eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar. Porque Jesus nos dá a garantia da presença dEle conosco. E se Ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras. Que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda, presente. Eu estou presente. Aí, esse momento que a vida me chama. Porque a gente não pode andar arrastando a esperança. Naquele cansaço, sabe? Fala, estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim, em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa, não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar, eu briguei com Deus, estou de mal dele, porque Ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu. Tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus. E com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma, o povo fala, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença para 40 dias sem carne? Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, o senhor faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço. Dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça, e não cai nenhum sem que Ele permita. Que me ama incondicionalmente, que me aceita. Mesmo na miséria, Ele me aceita do jeito que eu sou. Do jeito que eu estou, na verdade, porque Ele tem um sonho para mim. É diferente. Então eu preciso reconciliar com Ele. Eu preciso entender que Deus não está contra mim, Ele está a meu favor. Ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar. Porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta? É a certeza de que minha vida não é um acaso. Ela tem um propósito. A vida é bem-aventurada. Apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo, mas como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo, isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói,
que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil. Não é fácil aceitar que a gente é finito. Não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós vamos viver a finitude. Todos nós, às vezes, caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então melhor assumir como somos. E saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. O que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, por que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos. E ele se interessa, ele caminha junto conosco. Vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela? De que a gente perceber isso é extraordinário. Mas quando a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles caminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que ele viveu isso. Foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque ele tem amor à minha vida, que será eterna. Quando a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós, vai nos perturbando. Vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus. Vai falando, você não vai a lugar nenhum. Quem você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você. Mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida. E te diminuindo, te desorientando. Te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas. O outro é competente, que tinha que assumir mesmo. Você não, você é incapaz. Você não tem competência, o outro é que é competente. Mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. E, na verdade, a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então, se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim, então, uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que é de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor. Não se mendiga atenção. Não se mendiga afeto. Porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu. Eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso. É preciso reconciliar. É preciso falar,
Puxa vida, filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado. Mas eu também, eu me perdoo. Como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo. Você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo. Como é difícil. Porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita. E não somos nada disso. Nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou. Eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu não quero. Porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado, que é a quarta palavra. Que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra, e Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo, ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir. Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir. Jamais. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam. Ele veio para nos colocar para cima. Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então, a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala... Não é Deus que está falando, eu posso falar com ela. Eu tenho autoridade de filho e digo para ele, cala e sai. Não me perturbe. Eu tenho um Deus que me ama. E eu vou mudar a história por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir por causa de um amor que me conduz. Compreende? Então eu preciso me reconciliar. Falar com Jesus, me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus. As falsas imagens. E me ajuda a entender que eu tenho um Pai. Que o Senhor veio revelar. Um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo, eu sou isso mesmo? Eu olho de frente, eu consigo analisar minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou, Jesus gritou por Jesus e aprendeu a ouvir, o paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando. Até a água, quando encontrou com Jesus, virou vinho. E nós? Encontramos com Ele, quantas vezes na Eucaristia? Mudamos o quê? O que é a sua vida, e o que é na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa, e eu falo assim, a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças. Nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala, o nosso coração foi feito para Deus. Então por que eu me transformo? Porque na verdade, o que Deus sonhou para nós é muito grande. O sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve ao único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor. Às vezes eu preciso falar da dor. Às vezes eu preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar, você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo, e nós permanecemos nisso, por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia. Porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase. E um deles é
sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila e não percebemos onde estamos. É para ser qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado, não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem, mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte. Me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, que eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena. Mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. Eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, falei, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Ela está uma menina dormindo com as mãozinhas. E isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta. E ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo. E o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala. E a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo. Se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar. Porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma, que você é restaurado, e Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele, nós somos 100%. Porque Ele morreu por nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente. E tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride. Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina, e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que entrar para a Eucaristia.
Fala: Jesus, eu venho impuro aqui. Me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim. Então eu não sou capaz, por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a oração, a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala: mas eu vou te pegar na reta. Deus fala: nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, né? Porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha duas pessoas com ele. Um era André, e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, né? Que vai atrás dele, e a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia. E a primeira que ele faz é: o que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Vai ficar pobre, filho. Perdeu o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus. É perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você: o que você tem? Você fala: ah, nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchu rala, é aquela coisa que não tem sal nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho. É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando, Ele está sempre fazendo uma pergunta: o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Você achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala: tanto faz chover, eu fazer só. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala: por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala: fale, o que você tem que dizer? Ele fala: viva Cristo Rei. E é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho: o que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele: de pé. Essa é a palavra da ressurreição. Essa é a palavra que Ele quer dizer para cada um de nós: de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, minha semelhança. Anda como meu filho, na minha presença, porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença. Eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todo dia, né? A gente tem que falar com Ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com Ele: Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar a prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas.
Eu te traio facinho, se o senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã. Porque o mundo te seduz. E você deixa Jesus facinho. Fala com ele, daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então até termos consciência que de verdade, o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário. Que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão. Que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele. Ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido. A história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá. O sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou. Tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou, daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou, que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida. Sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele, e voltando para a casa dEle. Que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço. Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus. Não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase. Que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão. Mas se defina quando você não tiver nada. Inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles? Mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que Ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo. Mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a Ele, me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais, eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda, eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por Ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos, que procurais? Ele falou, venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo. Ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala, Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos. É a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama e só depois ele para andar. Faz isso comigo. Põe minha vida em movimento. Faz com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles, no final, pergunta para ela, como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou, eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou, eu não sei explicar direito. Depois ela explicou, eu acho que eu sei explicar. É o vento. O vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe quando gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão. Não é uma infidelidade que me destrói. Não é um desemprego que me destrói. Não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele, vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda.
Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dEle. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida, e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não espera mais nada da vida. Achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Eu falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele que é Deus. Então, vamos pedir a Ele a graça, ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje, eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então, a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E ele diz, ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade, diante daquele que nos criou. Ano novo, repleto da graça de Deus.